Olá pessoal, muito boa noite, cá estamos nós, depois dessa 1 hora acelerada de muito conteúdo. E vamos dar já início agora aqui aos trabalhos da segunda aula. E nessa, para criarmos aqui uma interação em relação ao que vem por aí, que é muita coisa. Introdução à cronobiologia, clinoterapia e cromoterapia. E a quantidade de material que eu preparei para fortalecer expressivamente os nossos trabalhos é expressiva. E, sem mais demoras, vamos diretamente ao que importa. Bom, eu quero iniciar aqui cumprimentando a todo mundo e ao longo do processo vai entrando o pessoal, alguns têm algumas dificuldades com internet, para saber onde é que clica e tal, isso é normal. Com o passar dos dias, a turma vai pegando o jeito, vai aprendendo e vai desenvolvendo e a gente toca o barco. Tem algumas questões muito importantes que eu quero salientar, mas antes quero cumprimentar o pessoal aqui. A Anne Cruz, eu acho que ela é de Fortaleza, Anne. Elusiane, eu sei que é de Maceió. A Anne Cruz é de Fortaleza, com certeza. A Erinete não, acho que não é Maceió, não. Erinete tu tá onde, Erinete? Diz aí pra gente. Solta o microfone e diz. Já a Erinete entra. Félix, tu é de onde? Digitem aí. Se vocês não quiserem falar, pode digitar. Eu saber de onde é. E vai entrando o pessoal. O Hélio Sampaio entrou aqui agora. Belize não, diz que não está ouvindo o áudio. Aí o problema é aí, no seu aparelho. A Anne Cruz está dizendo aqui, o professor tem que gravar. Tudo isso aqui está sendo gravado. Fique tranquila. E, enfim, já temos 28 companheiros aqui. O Genival, Ellen, a Luciene é de Maceió. Digo aí, pessoal, de onde vocês eram? De onde vocês são? João Calixto, eu sei que é de lá, de Fortaleza. Socorro Cavalcante, está em Fortaleza. Beleza. Muito bem, Socorro Cavalcante, lá de Fortaleza. O Hélio Sampaio também é lá da região de Fortaleza, mas é de um interior próximo ali a Fortaleza. Pois bem, temos aqui colegas representativos de todas as turmas, tem gente de Arapiraca aqui também. E aí, ó, Verônica de Arapiraca, Hélio de Maceió, isso, era isso que eu queria saber. Digitem aí, não precisa nem digitar seu nome, porque já aparece automático. Ó, Rosiane Nunes Amaral, Taguatinga, Distrito Federal. Tá juntando a turma toda aqui. Já estamos com 30. O grupo todo é de 120, mas eu sei que tem uns preguiçosos que vão querer assistir a aula depois. É o direito deles, tá tudo certo, mas eu gostaria muito que estivessem aqui no sábado à noite. Até porque ninguém foi a lugar nenhum e eu não acredito que alguém esteja assistindo televisão. Não é possível, porque só o que o pessoal tem assistido nesses últimos 90 dias é televisão. Mas, vamos lá. Oi, quem está aí? Diga o nome. Algumas pessoas ainda não entraram porque estão tendo dificuldade. É a primeira vez que acessam a plataforma, então não estão conhecendo. Eu estou tentando ajudar alguns aqui a entrar, mas vai demorar um pouco. Tudo bem. Mas é só eles clicarem em cima do Meet e abre. Lá no nosso grupinho. Dá para abrir dá até para entrar pelo celular. É bem fácil, não é complicado. Beleza. Professor Jean, o link é fácil porque ele já faz parte do Google. Isso. Né? Então não tem dificuldade nenhuma, não tem que baixar nada. Ele mesmo já tem os aplicativos dentro dele. Se eles clicarem. Alguns celulares não tem, não, Socorro. É porque pode ser que alguém não tenha o Google. Pode ser. Os celulares do Android tem, alguns mais antigos não tem o Meet, mas vai dar certo. Não, com certeza vai dar certo. Muito bem, pessoal, o nosso tema de hoje foi introduzido, vamos dar sequência aqui nele. Introdução à cronobiologia. E nesses primeiros 30 minutos
eu gostaria que vocês apresentassem dúvidas, questionamentos, observações, considerações sobre essa primeira 1 hora que nós tivemos aí, em que tratamos que tudo começa com homeostasia, e os principais tópicos foram o que é homeostasia, o que é reostasia e alostasia, compreendendo os ritmos homeostáticos do corpo humano e o equilíbrio estabelecido nos limites da vida. Então eu gostaria que os companheiros e colegas já estão por aqui, apresentassem dúvidas, perguntas, observações, o que acharam do tema em si, de algumas citações, abordagens, porque temos facilidade de responder imediatamente já essas questões e vamos aí a uma meia hora de diálogos e considerações sobre esses aspectos. Quem gostaria de se posicionar primeiro? Sejam objetivos e sucintos para poder dar máximo de oportunidade para outros colegas, certo? Vamos lá. Muito bem. Muito legal, muito legal. Outro colega que queira se manifestar em relação às pautas que foram apresentadas, quem gostaria de falar? Fica à vontade aí, pessoal. A ideia é exatamente essa, criar essa interação. O Kiko já está por aqui, não está? Tá sim. Francisco de Assis Carneiro da Silva. Olha o glorioso aqui. Pois bem, o que você achou da questão aí dos ciclos circadiano, o ciclo lunar, que é o de 28 dias, e o ciclo anual, dos 4 estações do ano, da importância disso, né, para a nossa condição fisiológica, homeostática. Qual foram suas impressões? Até porque você também já tem uma experiência de campo sobre isso na questão da saúde das pessoas.
É isso mesmo. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo as coisas. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo uma série de situações. E que, conforme a gente estuda e vai observando a vida e a natureza e a relação com as pessoas, vai cada vez ficando mais e mais definido. Mais algum colega gostaria de dizer algo? Fiquem à vontade, pessoal. Sim, prossiga. É verdade, é verdade. Eu tenho hoje o alvo de entrar como deputado federal. O presidente não vai dar certo. Só se for mais na frente. Idade eu tenho. Idade tenho. Idade ainda tenho. Essa é a fase Bolsonaro. Deixa ele governar aí. Vai vir uma outra fase, aí vai morrer essa velharada toda. Vai morrer Bolsonaro, vai morrer Lula, vai morrer esses velhos tudinho. Quando esses velhos tudinho estiver morrendo e eu tiver com 63 anos, aí é minha vez de sair candidato a presidente. Mas isso é uma outra história que está lá na frente. Na fase em que a gente fala sobre doação. Porque você vê que curioso, que na tabela do ciclo de toda a vida, que foi uma ênfase que eu quis dar grande importância na aula. Inclusive, deixa eu trazer essa tela aqui, para todo mundo poder acompanhar, até porque eu tenho isso tudo à minha disposição. Era aqui, ó. Apresentar tela inteira. Isso. Já vou lhe dar já a palavra. Só um instante. Já lhe dou a palavra já. Já são dois. Então, pela ordem, tem o Calixto com a pergunta, mas antes de Calixto, deixa eu observar o seguinte. Teve uma aluna que fez uma pergunta aqui sobre a questão dos obesos. E eu anotei aqui, já a gente dá a palavra. Na sequência, foi quem que pediu para falar aí? Eu sei que Calixto foi o terceiro. Quem foi o outro? Foi Socorro que falou, não? Sim, certo. Tem mais um outro aí que fez a pergunta, mas eu estou compartilhando a tela com vocês. Isso aqui foi nosso tema, certo? Isso aqui foi nosso tema dessa primeira aula. Tá aqui, ó. Tá aí a tela para vocês. Acho que todo mundo está acompanhando bem. Aqui assim fica legal. Aí tem um trecho aqui muito importante, quando eu trouxe para vocês. Isso daqui, olha, eu sou apaixonado por esse tema que está aqui agora na tela. Os ciclos circadiano, circalunar e circanual. Isso aqui para mim é tão importante porque toda a naturologia depende disso aqui. Depende disso que está aqui na tela. O ciclo circadiano ele envolve 24 horas. O ciclo lunar são as 4 fases da Lua. E o ciclo anual, as 4 estações do ano. Quando o Kiko menciona a questão das fases da vida, que eu estou abrindo agora na tela, vejam que curioso. De fato, o Kiko me conhece desde os 35 anos. E aos 35 anos, que era uma fase muito importante para mim, a fase dos 35 anos foi uma fase muito, muito importante. Aqui. Todo mundo está conseguindo ver a tela, né? Se alguém não estiver conseguindo, me dá um alô. Beleza. Então, quando eu estava com 35 anos de idade, o Kiko me conheceu nessa faixa etária. Hoje eu estou com 52, já me conhece há bastante tempo. O que a gente tinha, o que eu tinha na cabeça? Eu tinha na cabeça essa coisa do disparo. Quer dizer, a cabeça cheia de ideias, um monte de pesquisas, um monte de coisa. E a ideia era ser candidato a presidente da República em breve. Eu vim descobrir aos 52 que isso terá que ser depois dos 63,
porque tem que ser uma doação da minha vida, uma doação espiritual, porque dá para ser candidato a presidente quem está afim de morrer, quem está afim de tomar um tiro, uma facada. Não dá para querer ser presidente aos 40, não dá, porque você tem que se doar totalmente, como eu estou acompanhando aí. Você vai tomar paulada de tudo quanto é lado, de tudo quanto é desgraça, para você tentar realmente doar e fazer o melhor da sua vida. Embora eu acho curioso que nessa fase, depois de 63, tem um monte de velhos dentro desse país que não conseguem entrar na fase da espiritualização. Os caras são corruptos, bandidos, ladrões, canalhas, eu não sei como conseguem. Porque, veja, isso aqui que está na tela é um imperativo absoluto da vida. Não tem como ninguém escapar disso aqui. Você olha para as suas crianças, para os adolescentes da família, a molecada na fase do 0 aos 21 tá agitadíssima, tá super envenenada, eles querem ganhar o mundo, querem conquistar o universo. Mas aí você vê o que acontece. Mudam de opinião ao longo do processo. Eu continuo tendo meu ilustre e querido amigo Francisco de Assis Carneiro da Silva. A mesma ideia. Só eu descobri que é no tempo certo. Não é esse tempo. O tempo hoje, agora, é o tempo de criar 25 mil naturologistas. Porque é exatamente com a carreira de sucesso, salvando vidas, que daqui, eu estou com 52, daqui a 11 anos, membro da Academia Brasileira de Ciências, com 4 doutorados, eu terei força para poder me apresentar e quando perguntarem quem é esse cara? Quem é esse negão que está chegando aí com a marmota de querer ser candidato a presidente da República? Aí é alguém que construiu uma história de salvação de vidas, de salvar pessoas de doenças, etc. Não desisti. Continuo aqui. Só que está lá na frente. E eu não posso, depois de tanto estudo e tanta pesquisa, atropelar etapas e fases. E quem decide quem vai ser presidente é Deus. Não são os humanos, não. É Deus. Se ele achar que eu devo ser, serei. Porque um sujeito com um celular na mão conseguiu 57 milhões de votos. Por que eu não posso também conseguir? Tudo depende do tempo. Eu não tenho bola de cristal. Mas você lembra que nós uma vez estávamos entrando na faculdade, lá em Fortaleza, e tinha 2 crianças sentadas no chão, brincando lá com alguma coisa lá no curso. E eu vinha passando pelo corredor e uma das meninas parou de brincar, ficou em pé, olhou para mim e disse assim: o presidente do Brasil. E voltou a brincar. Aquilo, assim, do nada. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. Uma coisa eu tenho certeza, e todos os naturologistas que estão ouvindo aqui devem ter. O naturologista só é grande, quando ele está salvando uma vida no consultório. Quando ele está salvando uma vida dentro do spa. Quando ele está salvando uma vida num tratamento, visitando uma pessoa numa casa. Isso faz com que a gente seja grande, porque grande é aquele que serve. Então, esse tema deve sempre estar cheio, a alma deve estar cheia, transbordar desse sentimento, desse desejo. Agora, a homeostasia, que foi o primeiro grande tópico dessa primeira aula, que prepara para os ciclos, o estudo de cronobiologia. O que é cronobiologia? O estudo dos tempos da vida. É o estudo dos tempos. Amanhã, durante o dia todo, nós vamos estudar muito sobre isso. Mas sempre muito concentrado no objetivo mais importante, que é o do cronobiograma. Não tem possibilidade nenhuma de você construir nada que funcione. Nada. Se você não reorganizar a homeostasia. Se você não reorganizar a homeostasia do cliente, nada vai dar certo. Por quê? Porque a homeostasia é a única realidade. Então tem que organizar a homeostasia.
Mas o grande fato, nessa primeira aula, que espero ter ficado bem claro, é que a homeostasia ela é um fenômeno que acontece diariamente no ciclo circadiano. Ela acontece dentro de um mês, aí a gente perde um pouco a referência, porque nós nunca fomos treinados na sociedade brasileira para nos percebermos nas 4 fases da Lua. Eu, por exemplo, que sou naturólogo já de alguns anos, eu percebo fácil quando está se aproximando dias de menstruação da mulher e o tipo de lua. Então, dependendo da lua, se é minguante, está depressiva. Se for lua cheia, está super agitada. Se for acrescente, está esperançosa. Então, assim, tem os fluxos. Se for lua nova, está serena. Serenidade e tal. Então, esse circuito acontece em 28 dias. Os homens também têm isso, que é a elevação e a baixa de testosterona. Existe esse fluxo, já está mapeado cientificamente. Tenho aqui 2, 3 artigos muito bons que tratam sobre isso. O outro ciclo, que é o do ano inteiro. A cada 4 estações, cada uma das 4 estações, nós somos afetados mesmo. Por exemplo, eu sou amante da estação outono e inverno. Eu não gosto de primavera, verão. Por isso é que o meu desejo é de estar em montanhas e residir em Campos do Jordão. Porque o clima é mais frio, as folhas são mais... caem aquelas folhas, ficam todas espraiadas no chão. Você tem uma imagem até artística, poética daquele ambiente. Mas tem colegas aqui que só de falar de uma montanha e de uma temperatura de 5 graus, ele diz, Deus me livre, eu gosto de praia, sol, então ele gosta de verão, gosta de primavera. Isso nos afeta. E aí tem momento de maior produtividade e menor produtividade dentro do ano. E esse ciclo, ele acontece com o cliente quando ele chega no consultório. Você está lá sentado no seu consultório e o cidadão entrou. Você olha para ele e percebe quantos anos ele tem. Ah, ele tem 52 anos. Beleza. Mora onde? Ah, mora na praia. Então ele tem a afetação de um clima permanentemente de verão e ele está numa fase da vida que é o outono. Tudo que vir aí tem a ver com essa distonia. Ele está no outono da vida, mas vive no eterno verão. O ambiente onde ele está estressa ele. Aí agora você vai para os outros detalhes que a ficha de consulta permite. Lá vai dizer, é casado? Não, eu sou divorciado, eu tenho problema de prisão de ventre, etc, etc, etc. Mas o primeiro característico que abre o painel é a relação entre o ambiente que ele está, a estação do ano e as condições pessoais. Qual dos 4 momentos da vida ele está? Essa percepção, isso você não aprende assistindo uma aula. Eu aqui instigo você a querer investigar isso. Onde é que você vai conseguir começar a aprofundar nesse assunto? Você vai aprofundar esse assunto, já vou para as perguntas que vocês têm. Fique tranquilo, não esqueci não. Você vai conseguir aprofundar esse assunto aqui, ó. Ó, você vai conseguir aprofundar o assunto aqui. Vejam bem, ó. Abrir o sistema acadêmico. Tá todo mundo vendo o sistema acadêmico. Abrir na tela. Tá aqui, ó. Então, vocês têm já dentro do sistema acadêmico, além das minhas aulas que estou dando hoje à noite e amanhã durante o dia, vocês têm introdução à cronobiologia e aqui vocês têm... Deixa eu só dar entrada da colega aqui. E aqui vocês têm, ó, como funciona a cronobiologia, 26 minutos. Dr. Mena Barreto, iniciando a cronobiologia, 10 minutos. Entendendo cronobiologia, 7. Medicina circadiana, 3, 4, 5, 4 e 6. Ritmos biológicos, ciclo sono-vigília, 16 minutos. Ciclo circadiano e alimentos. Espera aí, entrou mais alguém aqui. Joia.
E aqui vamos, enfim, e eu não vou ler tudo isso porque você já tem acesso. Ó, só isso aqui, ó, que vocês estão vendo na tela que eu estou descendo, é cronobiologia. Aí vem os textos sobre cronobiologia. São 12 textos de cronobiologia, científicos, técnicos, excelentes. Passado vai entrar a clinoterapia, que é a terapia do sono. Então, aqui na terapia do sono, nós temos 28 vídeos sobre medicina do sono, tá certo? E os 28 vídeos terminam com o Prêmio Nobel de Medicina de 2018, que ganhou o prêmio falando sobre sono, sobre o sono. Aí nós temos os textos de clinoterapia, depois dos vídeos vem os textos. Então está aqui 12 textos para fundamentar a terapia do sono. Muitos desses textos da Sociedade Brasileira que lida com o sono, com as distonias do sono, com o problema de insônia. Na sequência, cromoterapia, que é a terapia da luz. E aí vocês têm aqui 28 vídeos no mini curso sobre cromoterapia. Tá tudo montado, pronto. É só você começar a assistir direto. E ainda vem mais 10 textos de cromoterapia. Então são 3 conteúdos reunidos numa única plataforma, 3 conteúdos num único módulo. Por que tem que ser assim? Vou aqui expor a vocês por que tem que ser assim. Por quê? Aqui, eu estou apresentando. Pronto, voltei. Por que tem que ser assim? Porque, veja, a cronobiologia, o estudo da homeostasia, ela depende de ritmos. De ritmos. O ritmo, ele acontece, por exemplo, quando você está respirando. É um ritmo. Você inspira, expira. Inspira, expira. Isso é um ciclo permanente, tá? Você acorda e dorme. Acorda e dorme. Bebe água e urina. Come e defeca. Isso é um circuito. O seu olho, as suas pálpebras, tchuc-tchuc, tchuc-tchuc, tchuc-tchuc. Isso acontece o tempo todo. Todo o tempo. Então a vida ela é constituída de ritmos. Desrespeitar os ritmos da vida é a chave que abre a porta para todo tipo de desgraça. E agora não interessa se a pessoa concorda com o que eu estou dizendo ou não, não interessa. Porque as leis da vida relacionadas aos ritmos são absolutas. Por exemplo, pare de respirar 5 minutos, vamos ver se você aguenta. Você vai morrer, você vai entrar em estado de loucura, agoniado. Não tem como você quebrar o ritmo da respiração. Mas esse é um pequeno detalhe para exemplificar que existem ritmos maiores e a gente não percebe os ritmos maiores porque eles são esparsos, eles são mais longos, a gente não percebe o circuito. Por exemplo, as mulheres têm uma vantagem sobre os homens porque elas têm o ciclo menstrual. Então elas, se tem complicações menstruais, por exemplo, elas percebem quando chega o circuito, quando roda o mês, ela percebe ali. Os homens não percebem isso, a não ser que percebam pela mulher. Mas a verdade é que num mundo cheio de sons, conversas, assuntos e temas, a maior parte das pessoas não para se olhar, para se perceber, para se notar. Por isso terminei a aula, no momento anterior, falando sobre vinde aqui repousar um pouco, vinde aqui à parte repousar, usando um texto de Jesus. Os caras eram apóstolos, Jesus, está todo mundo tão agitado que os caras nem estavam comendo, diz o texto da Bíblia. Todo mundo agitado, e deixaram de comer. Zé, vamos parar tudo. Parou geral, foram para um lugar deserto para repensar a própria vida. O que é um spa? O que é um centro de recuperação da saúde à moda naturista? É exatamente isso. É o lugar onde a pessoa vai se recolher, vai se isolar, para ela poder repensar a si própria, para ela poder meditar na sua própria vida, para ela poder pensar isso. O problema é que as pessoas saem para pensar a própria vida, mas não entendem nada o que estão de fazer. Você vai pensar o que lá? O que é que você vai pensar nesse teu retiro? Diz aí o que você vai pensar. Não, eu ouvi umas palestras, os caras falaram lá um monte de coisa, foi um seminário bacana, beleza. Mas o que é que tu guardou na memória e o que é que realmente entrou na tua vida para mudar totalmente tua vida? Que você aprendeu lá. Ó, asseguro a vocês
95%, sem erro, das pessoas que se metem em spa, projeto de retiro religioso, esse tipo de coisa. Fui para um seminário, de coaching, esse pessoal vai, volta e a vida continua a mesma coisa. 95%. Em 100 pessoas, 5 muda alguma coisa de verdade. 95 não muda nada. Sabe por que não muda? Sabe por que não resolve nada? Sabe por que tem um monte de gente que não sai de igreja e a vida não muda? Porque o cara não tem a noção dos ciclos. Ele não tem a noção. O indivíduo não sabe qual é o ciclo em que ele está da existência, entre o nascimento e a morte. Ele não sabe. Ele nem sabe dessa informação. Então ele não consegue se encontrar em si mesmo dentro do bloco em que ele está inserido. Fica difícil. É por isso que se gasta uma enorme energia. Eu estou acompanhando os projetos do Augusto Cury, meu colega agora da Academia Brasileira de Ciências. Maravilha! Estou acompanhando o projeto dele. O que eu observo? Augusto Cury é fantástico, escreve um monte de livros e tal. Mas eu quero saber o seguinte, cadê o resultado? Cadê o resultado efetivo? O resultado é baixíssimo. Por que é baixíssimo? É tudo marketing, tudo mídia. Mas por que o resultado é baixo? Por que o resultado é pequeno? É pequeno porque o cliente, o cara que está ouvindo do outro lado, ele não entendeu a faixa de vida que ele está. Então a mensagem do Augusto Cury, que é fantástica, excelente, fabulosa, bate na cabeça do sujeito, mas ele não consegue ajustar isso. Ele não consegue montar um quadro mental disso. Ele não consegue organizar um painel sobre isso. A mesma coisa acontece com textos religiosos, com textos da Bíblia, com seminários, semanas de oração, encontros espirituais de outras religiões, de outras confissões. A pessoa não consegue organizar isso, porque ela não se acha no seu tempo. Ela não se acha no seu tempo macro, que é o da vida toda, ele não consegue se ver nessa projeção, não consegue se ver dentro do ano que está vivendo. Por exemplo, qual é a estação do ano que nós estamos agora? Ele não sabe. Se ele souber qual é a estação do ano que ele está agora, ele começa a perceber porque parece que ele não está tão animado, porque nós estamos na época do inverno. No Brasil, neste exato momento, junho, julho, é inverno. Inverno. Épocas de chuvas, épocas de frio. No sul do Brasil, minhas filhas mandam mensagem, tudo empacotada, com os negocinhos assim no ouvido, tudo encarangulhada debaixo dos cobertores. Agora, quando chega o verão, aí a gente tira essa roupa toda, liga ventiladores, estamos todos suando. Eu quero um banho frio, quero um banho frio. Essas coisas afetam comportamentos, afetam atitudes, afetam, sob o ponto de vista da alimentação. Não dá para a gente comer, por exemplo, agora em pleno inverno, o cara, vou tomar sorvete o dia todo, quero tomar picolé o dia todo. Chovendo aqui em Caruaru, temperatura de 5 graus, uma friagem da moléstia e o cara chupando picolé. Não rola, tá para sopinha. Tá para outro. Esses comportamentos afetam profundamente a homeostasia. E não entender disto é uma mancada total. Eu vejo muita gente gastando um enorme tempo sem entender disso que é fundamento. A homeostasia diária, ela tem um reflexo em um mês de 28 dias, por isso que os nossos tratamentos obedecem a circuitos de 28 dias. Eu dou uma desintoxicação para o sujeito, que ele faz durante um mês. Quem já acompanhou o tratamento já viu, monta o cronobiograma do sujeito, horário de beber água, horário de comer, horário de beber água, horário de comer, beber água, comer, o horário que entra o chá certinho, monta uma tabelinha, horário de dormir, horário de acordar. Aí agora, vá para casa e faça isso 28 dias, 30 dias, vá para casa. Daqui a um mês, no retorno, nós sentamos para conversar. Quando o sujeito volta e ele cumpriu essa tabela, ele já fechou o primeiro ciclo lunar. O circa lunar foi fechado. 28 dias. Eu já consegui organizar alguma coisa da homeostasia profunda. Tem que perseverar. Imagina uma vida inteira disso. É espetacular. Bom, voltando aqui. Então, Kiko, continuo com o mesmo projeto. Anota aí. Mais adiante, daqui a 10 anos a gente conversa. Vamos voltar aqui
Tem uma pergunta que uma colega tinha feito. Sim, diga. Sim, com toda certeza. É uma experiência de vida. Vai lá, Socorro, diga. Muito bem, é isso. Não, é isso mesmo. É assim que funciona. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, feita pela Leide, que foi colocada aqui no chat. Ela colocou aqui sobre a questão dos obesos dentro da reostasia. Ela menciona aqui como é que fica a questão dos obesos na reostasia. E logo um pouquinho mais adiante, ela trouxe também para a pauta a questão do ajuste provisório com a doença na alostasia. Alostasia. Bom, vamos lá. Eu acho que fica muito legal. Eu tenho mais outras duas perguntas que foram colocadas e logo na sequência a gente responde. Mas acho que fica muito legal de trazer para a tela novamente o PowerPoint da aula, porque ele vai me ajudar a raciocinar de maneira bem objetiva em cima dessa pauta, dessa dinâmica. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Peraí, volta. Sim, tá aqui. Reostasia, o ajuste. Não, eu quero o quadro. Tem um quadro que ficou muito, muito legal, que é esse aqui, ó. Aqui nesse quadro, onde eu tenho a síntese dos textos que foram considerados, fica fácil de entender. A homeostasia, ela é o estado de equilíbrio ideal e natural. É o que, por exemplo, um bebezinho que não está sofrendo nada, que mama o leite da mamãe, tem. Ele tem homeostasia em excelente grau de recurso de vida. A vida dele é perfeita. Ele mama no peito, faz o cocô dele na hora certa, mija tudo na hora certa, tudo nele funciona. No momento em que nós vamos intoxicando o bichinho, porque é isso que a família faz, ferra a vida do moleque. No momento que a família começa a dar ele mingau de maisena com açúcar e leite branco, no momento que a família começa a fazer isso, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui para o quadro que entrou mais um colega. No momento em que a família começa a destruir essa homeostasia, com esse equilíbrio de estado ideal e natural, aí entra em ação uma coisa chamada reostasia. Reostasia. O que é reostasia? A palavra reos significa reação. Reação ao quê? A uma constante, que é a estasia,
Estasia é uma constante. Só que uma constante péssima, porque estão dando ao garoto mingau de maisena com leite e açúcar. Ele, além de mamar o leite da mamãe, está botando isso no bucho do bichinho. Então, isso já se torna um estado clínico indutivo. Não é o natural. Mas a família não sabe, o povo não entende nada disso e tome. E tem gente dando Coca-Cola para os bichinhos de 1 ano aí, 1 ano e meio, já estão bebendo Coca-Cola, comendo toda sorte de bagaceira. Então ele vive tendo reações. Ele vive tendo reações. O corpo dele reage. O corpo dele não consegue criar homeostasia, porque está sendo intoxicado o tempo todo. E isso permanece a tal ponto em que o organismo dele acaba entendendo que a vida dele como organismo é dentro daquele padrão tóxico. O metabolismo é igual ao metabolismo de um fumante. Um fumante, por exemplo. O cara, vocês já viram isso, tá em todo canto? O cara fuma pra caramba, e toda hora tem aquele coffee dele. E sempre tem uma baba nojenta. O que é aquilo que está acontecendo? Por que aquilo acontece com quem é fumante? Porque o sujeito está o tempo inteiro, intoxica e reage. Intoxica, reage. É o tempo inteiro isso. É igual o alcoólatra. Bebe. Só que na alostasia deixa de ser reação. O organismo para de reagir e o organismo entra no estado de alostasia. O que é isso? É uma adaptação, o corpo cria uma adaptação para essa vida intoxicativa, cria um ajuste, que evidentemente é provisório. Por que é provisório? Porque a homeostasia sempre vai tentar retomar o comando. Só que ela não consegue porque o cara não para de ter hábitos imundos, não para de ter hábitos de intoxicação. Ele não para. Então a alostasia é o campo onde o cara vive. Aqui entra, então, em cena a história do obeso, que a Leide Moraes perguntou aí há poucos instantes. Como é que faz para lidar com o obeso? Ó, a solução é tirá-lo da alostasia e trazê-lo para a homeostasia. Só que entre uma e outra, ele vai ter um monte de reações que está no meio do caminho. Ele vai ter um monte de reações. As reações vão desde tremedeira, fome, dor de cabeça, suadouro, vai ter um monte de coisa, porque o corpo está tentando recuperar essa situação original. Diga. Não, peraí, que eu faço isso por aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Certo, pronto. Beleza. Pronto, joia. Tem que manter os microfones ligados, senão ele fica dando microfonia. Fica pi, Vamos lá. Então, vejam. Esse fato aqui, gente, isso aqui é fundamental entender. Esse quadro mental sobre homeostasia, reostasia e alostasia. Mas isso aqui depende de criar o circuito. O circuito que nós chamamos de cronobiologia. Quando eu digo em diversas aulas, diversos encontros, não é possível fazer tratamento naturista sem colocar o cronobiograma. Alguns acham que isso é uma chatice. Isso é negócio de horário. Bota o cara para comer comida natural e vai na doida mesmo. Na doida não dá certo. Por que não dá certo? Porque aqui, ó, no texto estruturado, em que fala sobre homeostasia e reostasia, um dos maiores pesquisadores, o biólogo e médico Morozovski, que apresentei na aula que nós tivemos anteriormente, ele deixa muito claro que a reostase, ela amplia, aqui no final do texto que está na tela, amplia o conceito de reostase, amplia o conceito de homeostase. Por quê? Porque enfatiza que adequações do valor de ajuste faz parte da forma de atuação desses mecanismos homeostáticos. Quer dizer, o nosso corpo ele vai usar de critérios variáveis. Por isso que essa tabela aqui
ela é fundamental para o naturologista clínico. Nenhum outro domina isso aqui. Nenhum outro raciocina isso que eu estou dizendo aqui. Todo mundo estuda isso daí. Biomédico, médico, fisioterapeuta, não sei mais quem, um monte de gente aí. Mas na hora de explicar como é que isso funciona, trava geral. Por que trava geral? Trava geral porque na cabeça desse pessoal não está organizada a estrutura desse jeito que eu estou botando agora na tela. Olha aí. Você tem a homeostasia de um lado e a reostasia que vem logo a seguir. Depois vai ter a alostasia, que já é o corpo, ele arranjou um jeito de sobreviver. Não é o ideal. A alostasia é doença sempre, doença crônica. A reostasia é a doença aguda. O corpo reage, o corpo combate, o corpo luta. Mas notem, as outras escolas de saúde não entenderam que a homeostasia é a mãe de tudo. Os caras não aceitam isso. Eles querem ir para a farmácia. Eles querem ir para droga. Querem ir para o comprimido, querem ir para a faca. É isso que o Manuel Lezaie Tacharan diz no livro dele, Medicina Natural, Alcance de Todos. Fica todo mundo insistindo em intoxicação. O cara está intoxicado. Como é que resolve? Taca a vacina nele. Taca a droga nele. Pô, está intoxicando mais ainda. Esse pessoal não consegue entender isso que está nessa tela aqui, porque eles estudam, mas não acreditam no que estudam. O primeiro texto que fundamenta tudo, quando define o que é homeostasia, é um texto tirado do Tratado de Fisiologia Médica. Não é uma doida da cabeça de uns voodoo aí, de uns místicos, não sei da onde. Não, isso é ciência consolidada. O que é homeostasia? Você vê aqui, está definido. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Não existe corpo humano com parte individual. Não existe. E aí você vê aqui mais. Quando ele diz, a homeostasia fica enfraquecida nas doenças. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo morre. Quando é que a perturbação é excessiva? A perturbação é excessiva quando ela se transforma numa condição que está aqui, alostasia. Quer dizer, o cara se adaptou ao lixo orgânico, tá certo? Um bucho enorme com 20 quilos de cocô podre parado dentro dele, bebendo Coca-Cola o dia inteiro e tomando 5, 6, 10 comprimidos. Quer dizer, ele está em estado de morte, porque ele destruiu tudo. A vida não pode acontecer numa bagaceira dessa. Para tirá-lo da alostasia e trazê-lo para a homeostasia, no meio do caminho, ele vai ter que enfrentar a reostasia, como já está documentado em trabalhos científicos seríssimos. Não tem como escapar. Não tem como um sujeito obeso sair da obesidade sem passar pela briga da reostasia. Ele vai ter que sofrer, porque é assim que o corpo funciona. Vai sofrer o quê? Vai sofrer fome, vai ter suadouro, até perder aquele monte de lixo que ele está carregando no corpo. Agora, evidente que aqui na sala entre os alunos eu digo desse jeito assim, aberto, com o cliente, temos que ser mais elegantes para não deixá-lo chateado, dizendo que ele carrega lixo. Para nós, não há dúvida, o que ele está carregando é lixo. Um monte de comida podre parada dentro de si, um monte de líquidos podres que não servem para nada, o corpo todo arrebentado, coluna envergada, não consegue ter uma respiração boa, os pulmões tudo atrapalhado, vida sexual foi pro farelo, o cara está todo detonado. Qual é a explicação que tem para isso? Alostasia. Ele criou uma adaptação tóxica e está no estado de ajuste provisório a vida inteira. Por que é provisório? Porque não é o normal, porque não é o ideal, porque não é o natural. Isso fica muito claro quando nós vamos para uma análise aqui da relação entre homeostasia e a reostasia, que é o momento da crise. Ora, quando é que você tem crise? Você tem crise quando está com sede. O que é sede? Eu estou com sede, estou querendo beber água. É uma crise. Seu corpo está dizendo o seguinte, eu quero água, eu quero água. E se você não der água para seu corpo, ele não aceita fazer negócio nenhum. O corpo, quando quer água, ele quer água. Então você tem que dar água. É o fluxo hídrico profundo. Agora, como é que eu entendo isso
sob o ponto de vista científico, clínico, sob o ponto de vista da medicina natural. Você vai para a osmose, que está nessa tela à sua direita, e você tem controle da sede e o controle linfático profundo. Quer dizer, a sua estrutura linfática é onde corre água ao lado dos fios de sangue venoso e arterial. Se não tiver água na rede linfática, todo o mecanismo homeostático entra em crise. E que crise é essa? Reostasia. O que a reostasia vai fazer? Reostasia, ó, o que é reostasia? Reação. Estado clínico e indutivo. Ou seja, seu corpo vai se induzir a buscar água. Já que tu não bebe água e prefere ficar desidratado, teu corpo vai buscar água nos ossos. Por isso que todos os obesos têm uma perda de massa óssea intensa. Por que tem perda de massa óssea intensa o sujeito que está obeso? Porque o corpo precisa de água de boa qualidade para tentar diluir e tentar jogar para fora a carniça que está dentro do corpo. Gorduras, fezes velhas, um monte de porcaria. Por que o corpo não está conseguindo fazer? Porque o cara não para de se intoxicar. Ele não para de se intoxicar. A chave da desgraça está nisso, é que ele não para de ter os mesmos comportamentos. Por isso que está gordo. É só ele mudar os comportamentos que deixa ele ficar gordo. Mas ele não quer, não, mas eu gosto de comer. Bote a picanha aqui, bote macarronada aqui à noite, eu gosto de feijoada à noite. Então o corpo vai buscar água de qualidade, já que ele não bebe, nos ossos. Todos os obesos, sem exceção, têm expressiva perda de massa óssea, porque a reostasia, trabalhando os mecanismos linfáticos, hormonais, etc., vai buscar essa água lá no osso. Aí você vai para a alimentação do cara. Ele vive em febre, termogenia, febre o tempo todo. E aí tá bloqueado. Sua pra caramba, urina pra caramba, defeca mal. Alguns até dizem, não, ele até defeca muito, sim, mas o bucho tá enorme, que a quantidade de comida que ele bota para dentro e a quantidade de coisa que sai tá em desnível. Quer dizer, ele vive o controle... Isso aqui envolve os mecanismos do controle da fome e o controle dos 4 emunctórios. Vai sofrer. O que vai sofrer? Fome. Ah, eu quero é comer. Pois é, então come e continue gordo. Não tem outro caminho. Ah, mas eu para deixar de comer, as pessoas botam comida na minha frente. Olha lá embaixo, as crises emocionais, está aí na tela. Os quadros psíquicos, a pressão que ele sente é enorme. Então isso tudo que vocês estão olhando, sem falar na coluna vertebral, né? Que vai envolver o eletromagnetismo. Esses fatores você corrige, esses fatores estão aqui na tela agora, você corrige tudo isso. Como é que você corrige tudo isso? Você corrige todos esses fatores utilizando apenas e tão somente a tabela do cronobiograma e a firmeza de cumpri-lo. Só. Põe o cara, horário de acordar, bebe água, com óleo de hortelã, ou então chá de capim santo com olhinho de hortelã. É obeso. 7 horas de jejum. Qual é o de jejum? Das tabelas que eu já divulguei. Tá aí tudo dentro do sistema, no módulo de educação alimentar. Tá lá, diversas tabelas. Organiza. Como é que faz a tabela? Senta e negocia com a pessoa. Negocia o quê? Sabores. Sabores. Você bota lá, abacate. O cara diz, odeio abacate. Pô, não vai botar abacate, o cara não gosta de abacate. Mas tem banana. Banana eu gosto. Então você vai negociar. Tem a tabela do que é fruto doce, fruto ácido, semiácido, monofásico. Tá lá as tabelas. Tem que pegar aquilo e estudar direitinho. Bom, fez o de jejum 7 horas, ó, você já colocou ele no circuito. Começou a ter os horários. Nós vamos ver amanhã que na tabela do ciclo circadiano, que é o do dia, você tem o horário do fígado, o horário da tireoide, o horário do estômago, o horário do baço, os horários onde o sangue vai com maior fluxo para aquelas peças. 3 horas da tarde, o teu fígado se encharca de sangue. 3 horas da tarde, porque isso tem a ver com a lua e com o sol. E aí, para quem evidentemente tem apreciação pela leitura do livro sagrado, a Bíblia,
Normalmente é o livro preto, né? O meu é vermelho com letras de ouro. Veja, quando você estuda em Gênesis, no capítulo 1, está escrito que no quarto dia da criação, Deus colocou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E todos esses juntos governam tempos e estações. Está em Gênesis capítulo 1. Quando eu digo que o Sol e a Lua têm a ver com a nossa vida, o cara que não estuda, que não tem domínio do conteúdo, acha que eu estou falando de voodoo, que eu sou astrólogo, que eu estou falando de signo. Não tem nada a ver disso. Eu estou falando de um negócio que é biológico, físico. E vocês vão ver amanhã a foto. 3 prêmios Nobel 2017. Pode até procurar na internet, que isso é domínio público. Prêmio Nobel de Medicina 2017. Os 3 doutores, cada um de uma universidade diferente, estavam estudando o mesmo assunto. Qual era o assunto? Cronobiologia. O estudo dos tempos da vida do ser humano. E como isso revoluciona, a partir de agora, de 2017 para cá, todos os conceitos de biomedicina. As farmácias estão agora produzindo coisas raciocinando os tempos da vida. Então isso é um assunto vastíssimo, extraordinário, que nós, da naturologia, estamos falando desde o Jardim do Éden. Porque o Sol e a Lua afetam a vida das pessoas. A Lua, por exemplo, a gente percebe de maneira forte a Lua. Poucas pessoas se tocam. O Sol afeta de tal maneira a nossa vida que é difícil dormir na luz do Sol. Você, numa baita luz do Sol, você deitar e dormir. O seu corpo não produz melatonina diante da luz do Sol. E a melatonina é essencial para tudo dentro do corpo humano. Tem a ver com sistemas de defesa, imune. Por isso que à noite, o pessoal está no Covid-19, maior crise. O cara não dorme à noite, vai ter sérios problemas. Não toma banho de sol, vai ter sérios problemas. As pessoas estão doentes porque elas não fazem atividade física à luz do sol. Estão doentes porque elas não dormem à noite. Estão doentes porque não bebem água. É a tabela. Homeostasia, reostasia e alostasia. O cara escolhe onde ele quer viver. Nesse módulo, nós estamos tendo essa oportunidade de iniciar essa pauta, que é de grande importância. Então, minha querida Leide Moraes, o obeso tem que ser enquadrado no método e segui-lo. É o caminho. E ele terá sucesso. Em Fortaleza, o Kiko, que a gente chama de Kiko carinhosamente, mas o professor Francisco de Assis está aqui com a gente, que é das antigas, está com a gente há muitos anos, desde 2005, faz 15 anos que eu estou aturando esse feioso. Aí, veja bem, ele acompanhou o caso do Paulão. Paulão tinha 140 quilos. Veio para o curso de naturologia. Em 2 anos, não foram 2 meses, não, 2 anos, seguindo o método direitinho. No dia da formatura, e nós temos foto de Paulão antes e depois. Temos foto do Paulão antes e depois. Paulão com 87 quilos. Era um homem relativamente alto, de boa estatura. Caiu o Paulão de 140 quilos para 87 quilos. Como é que foi feito isso? Paulão seguiu o método. Todo dia de manhã era o de jejum certinho, o almoço certinho, jantinha certinha. E eu me lembro que eu utilizei o chá de porangaba, o nome da planta, que é o nome, inclusive, de um bairro que tem em Fortaleza, em homenagem a uma árvore, uma planta, uma árvore chamada porangaba. Tomou chá de porangaba numa proporção de mais ou menos 40 litros por mês. Agora pensa o que um cara tomar 40 litros de porangaba. São 1,2 litro todo dia de chá de porangaba. Mais 2 litros d'água. E comendo nos horários certos. O cara queimou de 140 para 87. Não tinha uma estria. Uma estria. O que aconteceu? Passou, terminou o curso, beleza, maravilha, foi diplomado, foi trabalhar e tal. Me encontro, aí fui viajar, fui para outros cantos, aí me encontro com o Paulão 2 anos depois, estava lá, 125 quilos. Falei, mas o que foi que aconteceu, rapaz?
Depois daquela luta toda, você está com esse peso todo aí. Ah, porque a vida ficou difícil, fui fazer não sei o quê, papapá, fui trabalhar não sei onde e tal, fui comendo o que tinha. Bom, resumo da ópera. Paulão já está morto. Já está morto. Morto. Teve um câncer, comeu ele de baixo para cima. Nos últimos meses da vida, nos últimos 35, 40 dias da vida, fizeram uma cirurgia de extração do pênis, saco escrotal inteiro. Não queria mais sair do hospital, morreu depressivo e afundado. Como é que uma desgraça dessa aconteceu com uma pessoa que conhecia as coisas da naturologia? Porque conhecer e não praticar não vale de nada. Não vale de nada. Não adianta você conhecer tudo, você não pratica, você está liquidado. Agora, quem praticou? Diversas outras pessoas. Tem gente que tinha diabetes, não tem mais. Tinha gente que tinha dor de cabeça. Eu fiz uma live agora na quarta-feira e eu comuniquei a todos vocês. Foi meio em cima da hora porque eu fui convidado meio às pressas. Mas foi uma live internacional, o pessoal de Portugal, Maria de Fátima, minha querida amiga, foi nossa aluna, colega do Kiko, lá em Fortaleza. Ela hoje mora em Portugal. Tem lá o Instituto do Alimento Vivo. Então fizemos uma live sobre água. E foi assim, peito aberto, e vamos embora, qual é o tema e tal. Pô, a Maria de Fátima tem hoje 17 mil seguidores fiéis, que todos os anos acompanham o projeto Semana do Alimento Vivo. Por que ela funciona? Está ganhando R$1 milhão por ano. Sério, eu não ganho isso. Eu, mestre Jean, não sei o quê, doutor Jean, para lá e para cá, eu não ganho R$1 milhão, mas eu disse que naturologista focado, preparado, com sangue nos olhos para trabalhar, fica rico. Ela ficou, foi embora daqui do Brasil, se mandou, está morando lá numa praia lindíssima, num balneário, lá em Portugal, na Europa, levou os filhos todos, show de bola, para um apartamento, tá tudo certo. E aí, amiga de mais de 300 doutores especialistas no mundo inteiro. 5 anos foi suficiente. Ela teve uma fase de 10 anos da vida dominando, estudando, fez curso, foi para o Paraguai, foi em Portugal, foi não sei aonde, estudou pra caramba. Depois de 10 anos, lançou o programa Alimento o Semana do Alimento Vivo, está aí estourando a boca do balão. Qual é o método? O que ela faz? Qual é o segredo? Não tem segredo nenhum. Ela repete tudo que eu estou ensinando e que está nos livros, está nos textos, está nas pesquisas. Homeostasia, reostasia, alostasia. Ela não usa essa linguagem é nossa, aqui interna, muito científica. Mas o método que é aplicado nas pessoas é o mesmo. Se você pegar isso para estudar seriamente, você constrói uma banca acadêmica excelente, como ela tem, uma banca de consultório espetacular, porque o que não falta é doente, tá certo? Naturologista, em crise de Covid, tem crise de Covid, tem crise de nada. Sempre nós estamos trabalhando, sempre tem pessoas necessitadas, sempre estamos atendendo e sempre o dinheiro está entrando. Agora é preciso ter coragem para trabalhar, tem que ter sangue nos olhos para ir trabalhar. Se eu começo a dizer, eu acho que eu não tenho muita vocação, eu não sei falar direito, aí morra de fome, aí não tem solução mesmo. Tem que ir para a rua, tem que ir para o contato. E nós temos todas as vantagens, podemos sair em todos os dias. O naturologista tem passe livre, porque nós lidamos com saúde. Teve uma questão que eu achei muito importante da Luciene, que ela escreveu aqui numa das anotações. A Luciene colocou o seguinte, que estava tudo interligado. Percebo e entendo a ligação entre o homem e o planeta como um todo. A lua, o sol, as águas dos rios e mares, a terra e até o contato com os familiares, amigos e animais. É tudo muito complexo e incrível. E Deus é Deus, de fato. Tudo está conectado. É o que a gente chama de visão unicista de toda a natureza e na conexão com Deus. Tem a ver também com a visão do apóstolo São Paulo. Ele lá em Atos dos Apóstolos narrou Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas era médico e ele escreveu, narrando sobre Paulo, que Paulo, em certo momento, no Areópago, na Grécia, disse diante dos atenienses, mais ou menos assim, que o Deus que ele anunciava, o Deus que ele apresenta, nele nos movemos, nele respiramos e nele existimos. Nele.
Então entenda, Paulo de Tarso diz que eu estou nesse momento em Deus. Cada um de vocês agora está em Deus, não está tudo conectado. Por isso que quando essa ação anormal, chamada pecado, enfermidade, violência, dor, morte, ela acontece em Deus, causa um espanto a todos os seres criados. Como isso pode estar acontecendo diante do próprio Deus? E aí isso é tema para teologia e não para naturologia. Mas fica aí a dica para buscar entendimentos, estudar o assunto. Então, Deus, sob qualquer aspecto, é Deus, está no controle e ele é que sabe como é que ele vai resolver um problema que está acontecendo diante dele e que é ele o único que tem condições de resolver. Porque é tão macro, tão gigante esse problema que só Deus pode resolver. Eu costumo dizer aqui em casa, se eu conseguir cumprir a minha tabelinha de homeostasia de um dia, eu já sou vitorioso. Se eu conseguir beber 8 copos desse aqui de 500 ml, que é a minha meta, eu nunca consigo. Eu fico pelo 4,5. Quando bate 5, eu digo, pô, foi estudar. Não consigo. É uma infelicidade. É uma luta. Mas é a batalha, mas não vou desistir nunca. É por aí. Quem foi mais que teve aqui uma outra? Teve uma outra. A Risolene foi na mesma direção, mencionou a mesma questão com proeminência. Vamos lá, quem mais? Quem que foi que falou aí? O Glerison Prata, nosso colega lá do Ceará, está aqui, ó. O que faz uma pessoa sair da homeostasia para a reostasia e intercambiar de umas para as outras? É o descumprimento das normas da saúde. Quando você tem... Por isso eu citei, teve um texto muito importante que foi mencionado, para eu encaminhar aqui para o nosso fechamento da aula, até porque amanhã de manhã segue adiante. Deixa eu fechar essa aula com um pensamento importante que teve de Ellen White, numa passagem muito importante de um livro intitulado Ciência do Bom Viver, que inclusive é um dos livros que tem que ler no início do curso. Todos vocês com certeza tiveram acesso a ele. Espera aí, deixa eu achar aqui ele bem certinho. Tem gente chegando agora aqui. Agora estamos já quase fechando, mas vamos aqui. Aqui no finalzinho, teve uma citação importante que fala sobre como é que há esse intercâmbio, né? A citação foi essa aqui, ó. A citação foi essa aqui, ó. Quando um médico vê um doente sofrendo uma doença ocasionada por regime alimentar impróprio ou outros hábitos errôneos, e todavia deixa de dizer-lhes isso, está fazendo um mal a seu semelhante. Bêbados, maníacos, os que se entregam à licenciosidade, todos apelam ao médico ou ao terapeuta para que lhes declare positivo e claramente que o sofrimento é resultado do pecado. Os que compreendem os princípios da vida deviam ser zelosos em lutar para combater as causas das doenças. O problema é a causa das doenças. Vendo o contínuo conflito com a dor, trabalhando constantemente para aliviar o sofrimento, como pode o médico manter-se em silêncio? E aí ela fecha com a outra citação, que logo em seguida nós colocamos, aqui, a homeostasia e a reorganização das forças. Só tem um jeito disso aqui se resolver. Só tem um jeito. Tem que botar o sujeito para obedecer o método. E qual é o método que ele vai ter que seguir? O método que ele tem que seguir é o método de obedecer a tabela do tratamento. Ele tem que pegar o tratamento e seguir. Vamos lá, o Ed entrou aqui com um comentário. Como é que é aqui? Quem está aí? Diga seu nome em seguida. Muito bem. Vamos lá, então. Prossiga, prossiga, prossiga.
Certo. Com toda certeza. Não há dúvida nenhuma. Entenda uma coisa, a homeostasia, ela é um princípio universal. Ela é um circuito que funciona dentro de ritmos. Esses ritmos são determinados pela natureza, são determinados pela célula, são determinados pela própria vida. O galo, por exemplo, todos os dias de manhã tem um horário para cantar. Aconteça o que acontecer, ele se levanta de manhã, não quer saber de conversa e canta. É o ritmo dele. O ser humano cria seus ritmos a partir de necessidades exteriores que vão se impondo às suas necessidades fisiológicas. Isso é conhecido. A mulher está trabalhando, sente vontade de fazer cocô. Por que ela não faz? Porque o banheiro da empresa é imundo. Aí o que ela cria? Um ritmo de segurar. Aí vai com 10 meses, um ano, prisão de ventre crônica. Ela cria essa situação. O homem vai criando seus ritmos. O cara sai para trabalhar, não tem organização nenhuma, porque a vida econômica, isso, aquilo, outro, come qualquer coisa na rua, coxinha com refrigerante, vai enchendo o bucho. Vou comer isso, não vou morrer de fome. Tá morrendo de fome. Ele pensa que comeu. Aquilo não é comida. Ele empanzinou, ele embuchou a barriga. Acontece que a alostasia é exatamente essa conformidade total que a sociedade já tem. E a alostasia, ela é igual, é a mesma coisa que dizer doença crônica. É a mesma coisa. Alostasia e doença crônica é uma coisa só. A reostasia é doença aguda. O que é doença aguda? Eu, por exemplo, estou comendo frutas, comendo legumes, estou todo bem aqui, bonitinho, tomando meus 5 copos de 2 litros de 500 ml, uma luta, porque a gente esquece, tem que botar os copão tudo em cima de mim aqui para eu lembrar. Beleza. Aí eu fui para uma reunião qualquer, chego lá e invento de tomar um refrigerante. Um copo de refrigerante, um copinho de refrigerante. É 3 dias de prisão de ventre, dor de cabeça e uma sede que aí eu bebo 5 litros. Um copo de refrigerante arromba comigo. O que aconteceu? Reostasia. Reostasia é uma reação. O corpo vai reagir. Doença aguda. O que é doença? Tem que lembrar lá do módulo número 1. Ellen White deixa muito claro, e outros 2 grandes mestres também. Doença é um esforço do organismo para libertar-se de impurezas. O que Guyton diz? Doença é homeostasia enfraquecida. Certo, e aí? Bom, e aí que o fenômeno chamado reostasia ou doença aguda, que é a mesma coisa, ou crise curativa, é a mesma coisa. Isso é reostasia. Entrou ácido, o corpo quer jogar para fora e quer jogar logo, porque aquilo vai matá-lo. Ele não quer aquilo ali dentro. Então vomita, tem dor de cabeça, diarreia, solta um bocado de bolota por todo lado. É o diabo. O cara passa mal. Essa reostasia pode levar o cara à morte, se ele não tiver reservas. Se ele, por exemplo, começa a ter uma disenteria. Por que foi provocada essa disenteria? Ele botou porcaria para dentro. Como ele fez, como é que foi a porcaria, eu não sei. Botou uma porcaria. E aí, tô com dor, Se ele não começar a beber muita água de coco, se ele não tomar levedura de cerveja, se ele não tomar carvão vegetal, vai morrer desidratado com disenteria. A reostasia está tentando reorganizar, está reagindo a uma toxina, mas a toxina é tão violenta, que o corpo não consegue vencer e mata o cara tentando salvá-lo. Então, é por isso que seguir o projeto de cronobiograma, tal, como padrão de vida,
É uma questão de inteligência e de temperança. Todos os dias acorda pela manhã, cria o hábito. Qual o hábito? O hábito de tomar um jarro de água desse aqui com a gota de hortelã. Acabou-se. Aconteça o que acontecer, vou tomar. Teve uma exposição que eu fiz na live que teve quarta-feira sobre água. Mas teve uma sacada que veio assim na hora. Existem coisas que são essenciais, existem coisas que são importantes e existem coisas que são ocasionais. Notem, eu estou aqui na minha casa, saio daqui para ir até o centro da cidade. É uma caminhada de 2 quilômetros, é pertinho, não é longe. No caminho, eu tenho um compromisso lá no centro, preciso comprar uma coisa e tal. Saí daqui 4 horas da tarde, o comércio fecha às 5 horas, 5 e meia. Estou indo na estrada. No caminho que eu estou caminhando, eu encontro lá um velho amigo que não vejo há muito tempo. Aquilo foi ocasional, não foi planejado. Eu não peguei o telefone, liguei, venha na estrada para a gente se encontrar. Eu nem sei onde é que ele estava. Então foi ocasional. Eu me encontro com ele. Poxa, que satisfação, encontrei você e tal. Bom, eu tenho uma coisa importante para resolver lá no centro da cidade. Mas se eu sou uma figura que vive de coisas ocasionais, ou seja, sou um homem gelatina, um homenzinho fraco, cabecinha de pinto, o que é que eu faço? Ah, meu amigo, há quanto tempo eu não lhe vejo? Essa coisa que é importante não é lá tão importante, não. Vamos aqui, vamos tomar um suco, vamos conversar, vamos bater um papo. Em outros casos, a gente vai tomar uma cerveja, vai gastar uma caixa de cerveja, vai sair com o cara lá pelas 10 da noite, é que ele vai voltar para casa. Quantas e quantas pessoas são assim? Vivem uma vida de situações ocasionais. Segundo grupo, o grupo do importante. Eu encontro o cara, poxa, que bom, tô te revendo. Cara, me dá o teu telefone e nós vamos agendar. Eu ligo para você, nós vamos agendar um momento para nós jantarmos, conversarmos, botar a sua foca em dia. Mas agora é importante que eu vá ao centro, porque eu tenho um compromisso. Agora, ocasional e importante. Mas o que é essencial? Eu encontro o cara, que saudade, não tenho tempo nem de dizer que saudade. E o que é importante no centro? Não tenho tempo, porque acaba de me dar uma dor de barriga e é essencial que eu encontre o banheiro urgentemente. Então, o que é essencial, o que é importante e o que é ocasional? Beber água não é ocasional. Beber água não é importante. Beber água é essencial. Comer alimento saudável não é ocasional. Não é importante. É essencial. Dormir não é ocasional nem importante. É essencial. E é exatamente por isso que nós vamos ter que encerrar a aula, porque são 22 horas e 9 minutos e está na hora de dormir. Daqui a 21 minutos, mimi, está na hora de dormir. E amanhã nos reencontramos novamente aqui. Eu vou mandar o link, fiquem tranquilos, lá no grupo, às 9 da manhã. E vamos dar sequência a esses conteúdos. Alguém quer se despedir? Eu estou feliz da vida, cumpri a meta, que era dar esse conteúdo hoje. Amanhã tem mais peia. A coisa vem por aí. Diga, querida. Todos eles, sim, com certeza serão entregues. Fique tranquilo, todos eles serão entregues, como eu sempre faço, mando nos apps, etc. Fique tranquilo. Vamos lá, Socorro, para a gente fechar.
Maravilha, maravilha. Valeu, minha querida. Excelente reflexão. Somos mordomos. Somos mordomos. Espera aí, Rosiane aqui, Nunes Amaral. Diga lá, minha linda. Diga. É, isso aí, isso, com certeza amanhã nós vamos falar disso, porque eu vou falar amanhã sobre a glândula adrenal. As glândulas adrenais que estão sob os rins e da conexão com a glândula pineal e como é que a homeostasia acontece na produção de hormônios e como esses hormônios vão afetar a vida das pessoas. É, logo amanhã de manhã já começa com isso às 9 horas. Estou anotando aqui para não esquecer, que a gente chama de ciclo de baixa testosterona. Todos os homens têm dentro do mês um período de baixa testosterona. Isso é normal, isso é fisiológico e tem momento de alta testosterona. Quando dá certo o período da alta testosterona masculina, com fase de ovulação feminina, sai um menino. sai um menino. Sai um menino quando isso acontece. Entendeu? Então, compreender esse circuito é a chave para orientar casais que estão muito querendo filhos. Ele tem que fazer os exames para saber quando é que o cara tem alta. Mas... quando não quer, tem que estar atento na baixa testosterona. Tem que fazer a tabela para controlar a coisa. É por aí. Meus amigos, vamos embora descansar, senão a gente não dorme, não. Dona Keila já está puxando minhas orelhas ali. Tá na hora, já recebi 2 mensagens dela aqui pelo zap. Bora que tá na hora de dormir. Amanhã de manhã, 9 da manhã, estamos junto aqui. Beleza, pessoal? Grande abraço, tá tudo filmado, tudo gravado e eu vou suspender a gravação nesse momento. Foi um excelente momento, depois vou pegar essa nossa exposição, esse nosso papo, vou colocar no sistema acadêmico, não vou colocar aberto para o público, vai estar aberto apenas para os alunos, quem não assistiu vai poder assistir e estamos juntos. Fiquem com Deus, tudo de bom, grande abraço, tchau, tchau.